Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o vídeo de número 3 do estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 28 de outubro do ano de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. E agora, em virtude da pandemia, nós estamos gravando as nossas aulas, que são postadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp da casa. E nós estamos aqui no livro 2º do Livro dos Espíritos, capítulo 9. E o nosso estudo de hoje, ele vai da questão número 536 até a número 548. Nós vamos agora falar, dentro do capítulo 9, do item 10, os espíritos durante os combates. Questão número 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? E responde o espírito de verdade: sim, e que estimulam a sua coragem. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Olha a pergunta do Kardec, quem deixou o espírito de verdade aí numa saia justa. E o espírito de verdade responde: sabeis perfeitamente que existem espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para esses espíritos imperfeitos e belicosos que gostam da discórdia, a guerra é a guerra, a justiça pouco importa. Existem seres humanos assim, não é? Seres humanos encarnados que gostam, como diz o ditado popular, de ver o circo pegar fogo, não importando quem está com a razão e onde está a razão, se é que nós temos condição de definir isso em alguma discussão. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sim, sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Lembrando que no próprio Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se os espíritos intervêm na nossa vida diária, né? Se eles influenciam a nossa vida. E a resposta do espírito de verdade é que eles influenciam sim muito mais do que a gente pode imaginar. Frequentemente, continua dizendo o espírito de verdade, eles até vos comandam. Então, em todas as circunstâncias, nós estamos sujeitos da sugestão, da intervenção, do compartilhar de pensamentos com espíritos desencarnados, assim como estamos com os espíritos encarnados. A questão é: que tipo de espírito eu dou possibilidade, eu concedo permissão para me influenciar? Eu aceito a opinião, eu aceito o conselho, eu aceito a influência de pessoas que pensam de maneira diametralmente oposta ao que eu penso? Talvez não. Então, se algum espírito me sugere constantemente pensamentos, não é? Que se eu imaginar bem, não é bem o que eu gostaria de pensar, será que eu não estou me sintonizando e estou me deixando levar? Será que, na verdade, tudo que eu defendo, muitas vezes, não é uma defesa da boca para fora, e na verdade o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço, o padrão no qual eu vibro é muito abaixo daquele que eu gostaria ou que eu costumo dizer que eu estou vibrando? Então é para a gente pensar. Questão 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Sim, porque os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente pode imaginar. Tá tudo dentro da mesma explicação, vamos assim dizer, não é?
E o Espírito de Verdade continua respondendo: sim, eles podem suscitar, mas não tem ele, o comandante, o general, o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma ideia falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Ou seja, a responsabilidade do ato é sempre de quem escolhe, mesmo que outro ou outros tenham influenciado insistentemente. A decisão, a análise é sempre de quem escolhe e faz. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação os resultados dos seus planos? É frequentemente o que acontece com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração e lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Mais uma vez, a gente faz aquela lembrança de que todos temos o nosso espírito protetor, aquele que está conosco desde do momento do nosso reencarne e vai seguir conosco até o final dessa vida física. Esse espírito, com certeza, nos sugere muita coisa, com certeza palpita bastante. Agora, muitas coisas nós tomamos como se fossem nossas ideias, principalmente as ideias boas, né? Se nós somos um pouco orgulhosos, nossa, olha que ideia boa que eu tive, como eu pensei uma coisa maravilhosa. E às vezes a ideia não é minha. E também, muitas vezes a gente simplesmente não dá bola, não é? Não vou, veio tal ideia na minha cabeça, mas não vou fazer isso. Pode ser uma sugestão que eu deixei de aceitar. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos daqueles que sucumbem, daqueles que morrem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Questão número 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados um contra o outro? Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. Imaginemos, ele está falando de um cenário de guerra, que absolutamente não tem nada de calmo, não tem nada de tranquilo, não tem nada de equilibrado. É um momento de medo, de angústia, de ansiedade, de defesa da sua vida. Então, tranquilidade, calma não vai existir, né? No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo o perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com o seu caráter. Porque, lembrando as nossas aulas anteriores, a vida após o desencarne, ela é um continuar dessa vida que nós temos aqui. Então, o que eu estava sentindo, as emoções, elas simplesmente não mudam de uma hora para outra porque houve o desencarne. O espírito que assiste friamente a um combate como espectador testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Responde o Espírito de Verdade. Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retornar à consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se
ao lado do seu cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada no espírito, somente ele chama atenção, e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. E aí, com essa questão, essas últimas questões, né, do combate são questões que dão até uma sensação estranha, porque fala de violência, de guerra, que é um acontecimento que a gente gostaria que jamais acontecesse, né? Nesse momento específico, nós temos alguns lugares no mundo onde as pessoas permanecem em guerra, mas na verdade o que a gente gostaria é que isso não fosse uma realidade. Mas já que é uma realidade, já que era uma realidade na época de Kardec, o Kardec fez esses questionamentos, que é importante que a gente conheça, muito embora o que a gente quer é que ninguém nunca esteja em guerra e que as coisas possam ser resolvidas num plano de paz, com tranquilidade. Pessoal, foi um grande prazer. Até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos.